Olá, Filosofia da Graça. Olha só. 15º episódio. Inicialmente, eu quero dizer que nós temos o apoio Cindy Lojas Gravataí, beneficiando todos os lojistas e agradecendo o patrocínio do Cindy Lojas e, ao mesmo tempo, solicitando aqueles que estão nos acompanhando nesse momento que faça aquele movimento dos 3 Cs, como eu falo, né? Curtir, comentar, compartilhar. Mas o principal movimento que eu peço a você neste momento, inscreva-se. Inscreva-se no Filosofia da Graça. Por que Filosofia da Graça? Philos, em grego, significa amante. Sofia, sabedoria. Amante da sabedoria. Mas a nossa sabedoria, a sabedoria humana é limitada. A graça é uma ação direta e imerecida que nós humanos recebemos de Deus. Por isso, Filosofia da Graça. E o 15º episódio, o nosso convidado é o pastor Abner Pereira, que carinhosamente a gente chama de Bel. Eu quero, antes de qualquer coisa, iniciar assim, agradecendo a Deus pela presença do Bel na minha família. Esse vai ser o início da nossa conversa, antes de você se apresentar. Porque eu te reconheço um verdadeiro pastor. Logo após a minha conversão, o Bel pastoreou os meus 2 filhos, uma época muito importante. Isabela, que hoje tem uma intimidade, uma amizade muito grande. O Lorenzo, que você discipulou também, ia lá em casa. Você é responsável por aquela casa há tantos anos sem ninguém, e de repente os filhos no IU, eu me vejo acordando pela madrugada, né? E o povo lá em oração. Também. Em oração. Com muita risada também. Muita alegria. Muita alegria, muitas vezes, muito bom. A minha casa, ela foi transformada. E você foi exatamente aquela pessoa que chegou assim, né, pela intercessão do Espírito Santo e transformou a minha família. Foi através de você que a Isabela, né, houve a conversão, a aceitação dela, conhecimento com Jesus, e consequentemente chega na Elisa, na minha esposa. Eu quero abrir com isso, mas ainda tem um pedacinho aqui que, para iluminar o nosso podcast, antes de tu se apresentar, eu gostaria de ler uma passagem totalmente conhecida, mas ela é, para mim, uma passagem assim, que me revela o Bel, que é a parábola dos talentos. Porque eu estou diante de um homem de Deus com muitos talentos. Esse episódio vai ser sensacional. Você assista até o fim. E todo mundo conhece quem é cristão, a parábola, mas eu gostaria de deixar aqui lida, você me permite? Claro, toda. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou, ganhou mais 5.
Também o que tinha saído com 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5. O senhor me confiou 5. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha, participe dessa alegria. E depois, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu queria começar esse episódio aqui com a parábola dos talentos, porque eu aprendi a conviver com esse homem que tem muitos talentos. E ele multiplicou, está multiplicando. Um jovem pastor. Seja muito bem-vindo no Filosofia da Graça. Eu queria muito esse encontro, porque conforme eu falei para você, um dia você vai voltar dessa viagem que vai fazer. E nós vamos contar os talentos que virão, né? E serão mais de 5. Espero que sim, né? Sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O microfone é seu. Obrigado, professor Mário, pela honra desse convite, né? No Filosofia da Graça, me sinto agraciado. Por Deus, né? Claro. Por Deus né? E por aquele que foi alcançado primeiramente por essa graça, que é você. É verdade. E que agora também estende essa graça, né, a outros, seja pelo teu testemunho, verdade, seja pelo teu caráter, seja pela oportunidade que tu dá de outros também partilharem dessa mesa para espalhar ainda mais essa graça. Isso aí, é bem isso aí. Então, fico muito honrado. O Bel? O que o Bel já fez por aí? Quem foi? Quem é? Olha, o Bel, nesses 31 anos, completo 32 em novembro, ou seja, 92, nesses 31 anos. Apenas. Eu casei com a Maiara em 2016. No ano passado, há 1 ano e 6 meses, tive a Rai. Querida. Muito fofa, muito fofa. Diz até amém agora, quando a gente faz a oração. Olha, do almoço. Olha Ela só. diz amém.
Não, o jeito que você segurava ela, assim, quando nenê, eu achava muito especial. E então essa é, né, o meu núcleo familiar hoje. Sim. É a Maiara, é a Rai. Mas, né, por também ser filho do Paulo Roberto, Sim. pastor Paulo Roberto. É verdade. Bom, E você falou, eu sou obrigado a lhe interromper e já, então, adiantar uma pergunta que eu gostaria. Porque eu já escutei muitas histórias de filhos de pastor, e a conversão não vem pelo pai, ela vem pela pessoa. Mas você não é somente um filho de pastor, você é filho do pastor Paulo Roberto Pereira, presidente da Assembleia de toda essa região. Então, agora sim, como você se vê aí, qual foi a influência, como é que foi isso, ser filho? Sim, então, filho do Paulo Roberto, filho da pastora Ceissa também. Os dois de cada um de um lado do Brasil, ela do Rio Grande do Norte, meu pai do Rio Grande do Sul. Olha. Se encontram num seminário bíblico em São Paulo, né, Pindamonhangaba, que era o Instituto da Assembleia de Deus no Brasil, tinha lá o seminário. Se encontram lá, cada um de um Rio Grande. É verdade. E tem 3 filhos, cada um num canto desse mundo também. Na verdade. Eu nasci aqui, né? Sim. Então eu carrego a honra de ser gaúcho, né, aqui de Porto Alegre. Mas tenho uma irmã mais velha, que é a Axa, que nasceu em Minas Gerais, num dos trabalhos missionários dos meus pais, que, né, justamente por rodarem o mundo fazendo missão. Claro, sim. Foi cada oportunidade que eles tiveram dessas vezes que nasceu um filho. E a irmã mais nova, Rívika, que nasceu em Jerusalém, em Israel, também nessa outra oportunidade. Olha que só, a gente vai chegar nesse assunto. Vai chegar nesse assunto, mas eu não sabia que ela tinha nascido. A Rívika nasceu em Jerusalém. Hoje mora na Alemanha. Hoje mora na Alemanha. E então, eu já nasci, né? Meu pai já pastor, já na atividade ministerial. Então, desde cedo, essa oportunidade que a gente foi para Israel, eu tinha 3 anos de idade. Ficamos até quando eu tinha 6 anos. 5, né? Quase 6. Então, foi 2 anos e meio que a gente teve lá. Quando retornamos, foi quando viemos para Gravataí, né? Porque antes de ir para Israel, estávamos em Porto Alegre, onde eu nasci. Viemos para Gravataí, onde ele passou juntamente com meu avô. Olha, a coisa não é só não para o meu pai, né? Claro. Já é a terceira, eu sou a terceira geração. A terceira geração. Eu vi as fotos lá na igreja, achei lindo. Na verdade, eu sou a quarta. A quarta, porque o pai do meu avô, o meu bisavô, já era pastor. Então, meu avô, ele veio ser o pastor presidente aqui em Gravataí na época. O meu pai veio para ajudar, sendo vice-presidente. E junto à família, né, recém-vinda de Israel. Então, desde lá eu estou aqui em Gravataí, desde os meus 6 anos de idade. E lado a lado ali, vivendo todas as atividades ministeriais, desde a infância, adolescência, juventude, e aprendendo no exemplo, o caráter. Sabe, é algo muito interessante, que já foi falado até acho que em outros podcasts. Acho que o Maidana trouxe isso no último episódio, e a gente citou aqui numa conversa antes de começar, que cada um tem a sua história. É verdade. E é interessante porque, sendo filho de pastor, e neto de pastor, e bisneto de pastor... bisneto, que lindo! Eu lembro que, assim, eu estava imerso nesse contexto eclesiástico, ministerial, igreja. Era 3, 4 vezes na semana era a gente na igreja. Eu, né? Meu pai todos os dias, mas a gente ali com filhos, indo nos cultos e nas atividades propostas, indo, né, estando imerso naquelas atividades. Porém, tu sabe que nunca houve assim
uma forçação, sabe? Em relação ao nosso envolvimento na igreja por parte do meu pai, por parte da minha mãe. Nunca teve aquela coisa da obrigatoriedade, sabe? Foi no exemplo mesmo. Foi vendo Magnífico. no dia a dia os frutos do evangelho na nossa casa, na nossa família. E isso me deu a possibilidade de viver a minha história com Deus e tomar a minha decisão voluntária e dizer assim, não, peraí, isso faz sentido. Não porque alguém me disse, não porque alguém me obrigou, mas porque com os meus olhos faz sentido. Eu acho que essa é a grande diferença. É claro que isso, sem dúvida, tem a mãozinha do Espírito Santo total, fazendo todo o jogo por trás. Claro. Mas ter a sensação Sim. de que a gente está percebendo que o evangelho faz sentido pelos nossos próprios olhos, eu acho que faz uma grande diferença. Do que ser simplesmente automático, forçado. Eu acho que eu estou ouvindo alguém aí que não teve aquelas crises na adolescência, porque então, essas passagens da adolescência, o jovem naturalmente se afasta de alguma rotina. Ele se torna contra, ele quer alguma coisa nova. E isso eu já entrevistei, já conheci alguns filhos de pastores que passaram por isso. Mas eu estou vendo que você não teve essa crise. Dá para dizer que em partes, sim, ou dentro de um certo âmbito, porque assim, vamos lá, né? A gente chega em 99 aqui em Gravataí, Assembleia de Deus de Gravataí. Hoje, alguém visita a Assembleia de Deus de Gravataí, é uma estrutura, é uma cultura, é uma forma de viver a igreja contextualizada que difere um pouco daquilo que se entende até por Assembleia de Deus, quando se fala Assembleia de Deus, mas que isso vem à mente. Totalmente, é verdade. Eu mesmo comprovo isso. E assim, para bem da verdade, quando a gente chega em 99, não é tão diferente desse estereótipo de uma Assembleia de Deus tradicional, com seus costumes, né? Então, assim, acontece que na minha adolescência, dentro desse contexto, claro, quando a gente é criança, a gente só está ali no meio e está aproveitando os amigos e, né, as atividades, poder ter a oportunidade de fazer coisas diferentes. Mas realmente chega a parte da adolescência que a gente quer ter a nossa própria individualidade, pensar com a nossa cabeça, questionar o sistema, né? Claro. Então, na adolescência, a gente começa a perceber, então, não, mas espera aí, isso precisa fazer sentido, por que as coisas são assim, por que as coisas são desse jeito? Nessa época eu aprendo a tocar bateria, e aí eu tô entrando nos assuntos música, dos talentos. Impressionante. Começo a tocar bateria, começa a minha bandinha de rock dentro da Assembleia de Deus, com outros adolescentes que começaram a aprender também os seus instrumentos, um tocava guitarra, outro tocava baixo, o outro tocava teclado, e a gente se juntava ali e, né, tocava ali, botava uma distorção naquela guitarra num culto de domingo, né, naquele contexto de Assembleia de Deus daquela época. Meu Deus. Deixavam alguns irmãozinhos de cabelo em pé, mas era a forma da gente se expressar. E muito interessante, desde esse momento, o meu pai, mesmo com as responsabilidades e representando uma instituição, né, ele sempre nos deu liberdade e abertura para viver aquilo que a gente queria expressar. Que lindo, porque ele sabia que era muito melhor ter o filho baterista ali, né, do que em qualquer outro lugar. Claro. Então, que sabedoria. essa foi uma baita visão. Né? Muita sabedoria. Então, assim, crises, inicialmente assim, em relação ao sistema, em relação à cultura, em relação, né, à identidade, forma de se expressar, né? Gostava de
de alguma forma, me diferenciar, como todo adolescente nessa época gosta, né? De Sim, diferenciar. sim, sim. Então, queria me diferenciar, seja na vestimenta, seja, né, seja deixando o cabelo crescer mais um pouco. Depois que vem uns fiozinhos de barba, né, cultivando eles. Sim. Então, assim, nesse ponto, teve esse embate, assim, de alguma forma. Eu tô lembrando algo. Desculpa, de vez em quando. Claro, é uma conversa aqui. Bem nessa parte da conversa, eu tô lembrando algo de você que repercutiu em mim. Você nem imagina. Você tinha chegado, eu acho que nos Estados Unidos, uma ida, eu acho. Era fora, não sei onde é que era. Não, acho que foi dos Estados Unidos. Não, Estados Unidos não, porque vai ser a primeira vez. Ah, vai ser a primeira vez? Tá. Deve ser de outro canto. Era o outro canto. Tá. E aí naquela noite nós fomos o culto do Will. E você estava com uma touca. Peru. Que ela virava para baixo. Assim, ela virava. Deve ser no Peru, então. Não era uma touca sei onde peruana? era. Eu não sei onde era, mas era aquela touca. Dentro da igreja? Na igreja, no Iu, assim, que ela caía. Assim. O Mário Sá foi atrás. Quem é esse menino? Não, eu fui atrás da touca. Essa inovação, essa coisa, eu achei muito legal. E procurei muito. E um dia encontro um irmão na nossa igreja, na Montserrat, e perguntei para ele onde que ele tinha arrumado aquela touca que eu queria muito, uma touca daquela. E ele tirou a touca e me deu. E colocou em mim, não quis saber, eu tenho ela, por causa do Abner. Até referência em moda eu já sou agora. Mais um talento. E não em jovens, né? Em idosos também. E é verdade. Então, teve essa fase. Mas aí a gente teve uma segunda oportunidade de visitar Israel. Que foi em 2008. A gente foi lá e passou mais metade de um ano. Um pouquinho mais da metade de um ano lá em Israel. Um ano? E junto com a família toda, né? Meu pai, minha mãe, as 2 irmãs e eu. E lá, já vindo, assim, né, do envolvimento na igreja e tal, tudo. Lá, pela primeira vez, rola uma crisezinha de fé. Olha, assim. Uma crisezinha de fé mesmo. Por quê? Porque, diferente do que talvez a maioria pense, né? Israel é um Estado judeu. Ah, sim. Os judeus, na sua maioria, quase na sua totalidade, ainda guardam o Messias, né? Claro. Dentro da expectativa messiânica deles, né? A religião judaica. Jesus é um profeta para eles. Profeta, no máximo, quando não charlatão. Mas, dentro daquele contexto, saindo de um país como o Brasil, onde todo mundo não, né? Menos o Mário Sá em alguma época da vida dele se dizia cristão. Não, muito forte contra. Não era. Mas assim, culturalmente imersos, pelo menos naquilo que a Igreja Católica, de modo geral, influenciou, né? Culturalmente o nosso país. Então, assim, falar sobre Jesus, todo mundo tem uma ideia, vai na rua, pergunta para alguém, sabe pelo menos quem é, tem uma ideia, consegue falar um parágrafo sobre o que pensa de Jesus, né? Chega lá em Israel, já não é bem assim, né? Então, me vi pela primeira vez numa minoria religiosa. Olha só. Né? O cristão em Israel é uma minoria religiosa. Claro. Então, assim, é muito confortável estar aqui no Brasil e se dizer cristão. Agora, tu tá num lugar onde está uma minoria religiosa, tu já começa a se questionar. Ah, mas espera aí, então eu não tô só seguindo o fluxo aqui. Eu tenho que raciocinar sobre a minha fé para realmente... Porque ou eu tô muito certo e toda essa maioria que tá na minha volta tá errada,
Ou é o contrário, ou eu tô muito errado justamente por ser a minoria e todo mundo aqui tá Claro. certo. Sim. Então, nesse primeiro momento, nessa viagem ali com meus 15 anos, Olha. que pela primeira vez eu começo a questionar de fato a minha fé. Talvez eu não diria uma crise de fé, mas foi pela primeira vez que eu vi a necessidade de justificar a minha fé. Olha, mas filosoficamente falando é positivo. Com certeza, com certeza. Isso eu devo a essa viagem as raízes que eu tenho na minha fé hoje. Foi essa oportunidade que me fez questionar coisas que eu não questionaria aqui e talvez mais para frente, se eu me visse numa circunstância em que eu tenho que justificar minha fé, talvez eu não teria as ferramentas. Sem dúvida. E eu acho que não tem lugar melhor para precisar justificar a sua fé do que no lugar onde as coisas aconteceram, que é Israel. Né? Meu Deus. Meu sonho. Então, assim, imagina tu ter uma crise de fé. Sim. Pergunta, será que isso aconteceu? Onde é que foi? Não, vamos lá no lugar ver onde ali, foi. Então. Olha ali. Caminha. Exatamente. 1 quilômetro, tá ali. Meu pai usa uma expressão que é caminha nas páginas da Bíblia. É pura verdade. E para criar convicção. Esse questionamento é muito importante. Com certeza. Então, foi, de certa forma, um debate filosófico comigo mesmo naquela época. Coisa de linda. questionar, de fato, se aquilo que eu acreditava era verdadeiro, era real, fazia sentido na minha vida. E vou te dizer que foi a primeira vez que eu, de fato, tive fome de ler a Bíblia, de... Olha só. Sabe? Eu preciso ver se isso faz sentido. Porque até então era aquilo. O que me envolvia na fé cristã antes disso eram as atividades. É a bandinha de rock, é o grupo de adolescentes, é o coral, sabe? Era isso que me envolvia. As amizades. Claro. O que é incrível também poder estar dentro desse contexto, a oportunidade de estar nesse contexto. Mas poder, de fato, ter que me questionar intelectualmente sobre a minha fé foi uma grande virada. Coisa boa. Aí quando eu volto, já tem baterista no meu lugar. Tomaram o lugar de Tomaram o meu lugar de baterista. Aí surgiu... E aí surgiu o Bel Cantor. O Jean, na época. O Jean. Né? E a Aline, que eram os líderes de jovens na época. A Aline é prima. Aline prima. Hoje está em Portugal. Primo, sim. Ele, olha, quem sabe tu assume aí o microfone. Né? Até então, o que eu tinha de experiência de cantar era o coral de adolescentes, era o chuveiro, era o... mas muito significativo. Mas ele acreditou e me colocou nessa. E aí, desde então, o Bel Cantor, né, entrou em cena, ministrando. Sim. E aí, em paralelo a isso, a gente, junto com o Jean, né, a gente vindo bem animado da viagem, o Jean bem animado com aquilo que estava acontecendo no Ministério de Jovens, né, na liderança dele. O meu pai veio de Israel daí para presidir, foi nessa época, então, em 2009, que o meu pai vem voltando de Israel, daí sim, para assumir a presidência da igreja. Vem então a oportunidade da gente colocar em prática muita coisa que a gente viu lá fora, de cultura, de modo de viver igreja, atividades, ministérios. Então, com todo esse gás, a gente começa então a dar os primeiros passos num ministério de jovens diferente de tudo aquilo que a Assembleia de Deus já tinha visto aqui na região. E aí eu sempre me interessei por artes também, sempre ali já na adolescência mexendo no computador, gostava de fazer um design ou outro, né, mais de brincadeira, mas aí na necessidade, vindo aí já com o advento das redes sociais, os blogs na época, na época ainda estava migrando do Orkut para o Facebook, mas assim, né, o pessoal já estava bem dentro ali da internet, das redes sociais. Surge a necessidade da gente trabalhar com as artes, divulgando na internet, aí os cultos,
com artes que comunicavam de forma contextualizada para um público jovem. E aí eu também me aventuro aí a fazer as artes, a mexer no design do ministério, edição de vídeo, essa parte de mídias sociais aí eu abraço junto com o canto. Às vezes o baterista faltava, eu também ia pra bateria. Teve uma época que a gente ficou sem baterista, eu tive que tocar bateria e cantar ao mesmo tempo. Olha só. Era assim, era a bateria aqui, um pedestal com microfone, eu tocando e cantando. Olha só. Essa eu não vi. Essa fase, né, foi para poucos essa fase aí. Perdi essa. Lindo. Então é isso. Daí veio a piada do Abner multitalentos, porque era o Abner que cantava, outra hora o Abner estava atrás de uma bateria cantando também, outra hora o Abner estava no computador, outra hora estava, né, fazendo o que precisava fazer para... O que eu falei do Abner multitalentos é porque eu mesmo, ninguém me falou, eu vi. E eu ficava impressionado. E, aliás, eu sou grato a Deus por meus filhos estar contigo, eu ter te conhecido sempre, né? Porque esse multitalento, né, veio para alguém que eu vejo que não faz nada mais ou menos. O que eu vi você fazendo sempre foi o melhor, entende? Inclusive nas mídias, né? Cantando, tocando bateria. Violão, não, acho que sim. Violão. Aí eu deixei. Eu cheguei a fazer aula, mas aí eu preferi. Então você bateria. sempre fez muito bem. Obrigado. A tua palavra, ela é uma palavra assim que a gente pode dizer que tem a relação e a essência do Espírito Santo. Amém. A palavra, falando nisso, sim. A palavra que você proferiu no casamento da Isabela, foi uma época assim, de muita oração nossa, lá em casa, eu e a Elisa, porque a gente estava esperando ali uma palavra evangelística para a família. Né? E ela veio maravilhosamente bem, eu jamais vou esquecer. Inclusive, a referência a Maria do jeito que você fez, no momento, naquele contexto. Só o Espírito Santo. Mas alguém que conhece verdadeiramente o capacitor, né? Que tem uma intimidade com ele, então aquela palavra foi muito forte. A palavra foi algo que entrou na minha vida também, até de forma tardia, mais ou menos, porque eu sempre, já que fazia todas essas coisas, sim, a palavra, mais uma, não, essa aí eu vou deixar, né? Para quem já tá aí na caminhada. Deixa eu aqui no meu computador, deixa eu cantando, o pessoal já ouve muito a minha voz cantando, e o Gesiel, na época, o líder, né? Depois do Gia, entrou o Gesiel para liderança. Sim, o Gesiel sempre me incentivando, quem sabe tu prega, quem sabe tu prega. Não, o pessoal já escuta muito a minha voz, já, né? Cantando, deixa os outros. Maravilhoso. Eu sei que em 2017, ali, quando o Gesiel anunciou pra gente que, né, tava em vias de transicionar, sim. E pensou, né, em mim, na Maiara, para assumirmos a liderança, aí eu não tive como escapar. Agora não tem como ser um líder que não vai transmitir a sua visão, né, através da palavra. Então, tive que começar a pregar. Deus revela. Ele aparece, ele direciona, né, as pessoas, e aí a gente conheceu o verdadeiro Abner, pastor. Pregador e pastor, Pastor e pregador, né? Eu não posso deixar de me referir também à palavra no tempo anterior, no casamento do Lorenzo, que também foi muito forte.
E foi muito boa, porque eu tenho essa palavra no meu coração. Você citou ali a missão do cristão e as tarefas do marido, né? Da mulher, você falou, e depois um gesto brilhante, digno, assim, um gesto muito edificante, de muita humildade no exercício do pastorado, quando você chama o Mateus e pede para o Mateus. Então, alguém como eu, que sou observador e sinto essas coisas, eu não esqueci. Não tinha como ser diferente, né? Foi espetacular. Então, ver que você tem tudo a ver com tudo que está acontecendo aí na nossa família. Né? Mas, além de músico, né, eu também sei que o pastor é gamer, aí é bom, gosta dos controles. Dos controles, porque na sua juventude, né, tem uma facilidade com a tecnologia, gosta de tecnologia, né? Esse é um ponto que também já sinaliza essas diferenças culturais dentro de uma Assembleia de Deus, porque claro. Tu sabe que, inclusive, décadas atrás, havia uma versão dentro do meio evangélico mais tradicional, até mesmo a televisão. A televisão é algo que, né, não se podia ter acesso, porque ali passava coisas que não eram impróprias. Então, o único fato de ter uma televisão já era considerado algo, olha só, né, muito, muito profano. Mas no ano que a gente vem para Gravataí, em 99, o meu pai me presenteia no Natal com um videogame. Olha só. Eu tinha 6 anos. Vindo do pastor. Ah, que coisa linda isso. Ele me presenteia com um Mega Drive. Que abertura. Na época. Era o melhor dos melhores. Né? E aí, por isso, desde pequeno, incentivado pelo meu pai, pastor, é que eu comecei a ter a afeição aí por jogos eletrônicos. Que legal. E aí, eu achei até durante a pandemia, na pandemia, muita gente achou meio de se reinventar, né? Muitos impedidos de trabalhar, impedidos de fazer outras atividades. Tem que ficar em casa. Acabaram buscando outras formas, e na época eu criei um canal no YouTube onde eu transmitia ali as gameplays, né? As sessões ali de jogos. E sobre a gameplay eu falava de Bíblia. Então eu juntei essas duas coisas. Que maravilha! Claro! Paixões aí, duas coisas que eu gosto muito. Então eu jogava ao mesmo tempo que comentava um trecho bíblico. Então até foi uma forma interessante que eu achei na pandemia de juntar as duas coisas. Na época os próprios encontros presenciais na igreja também estavam limitados e tal. Não, eu preciso pregar de alguma outra forma. Então. Coisa linda. Não, tudo isso mostra o ser da pessoa, né? Que por ser pastor, né? Não quer dizer que não vá aproveitar, desfrutar de tudo que é bom. Com certeza. E que pode ser, né? Não tem dúvida. E como eu te sigo, né? eu vejo no Instagram também uma cara, né? Tem um rosto de game, um visual assim, né? Todo especial. Uma forma de também ele é bem cuidado aquele Instagram ali. Alcançar um público também claro. Familiarizado com aquele visual. Sem dúvida. Sem querer, um desavisado aparece por ali e quando vê é tocado por uma mensagem. É verdade. Bom, eu gosto muito de história. Antigamente a gente falava assim muito em conceito. Hoje o que vale para alguém entrar na área da compreensão, né, para entender alguma coisa, ou fixar melhor na sua mente, porque a linguagem numa palestra, ela atinge no máximo 7%. A comunicação é muito pequena. O que fica na palestra? Hoje, uma história.
Então eu vou te pedir uma história interessante ou engraçada, de boa reflexão, uma história que vem à mente do Abner Pastor de um ministério como o IU. Tem muitas histórias. Tem muita história. Muita história. É. Alguma que veio aí 2022 agora. completou 10 anos, desde essa época que Olha só. A gente inaugurou o ministério como IU, né, que é o Ministério hoje de Jovens, mas claro que vem desde antes disso, mas claro, com esse nome IU, sim, em 2022 completou 10 anos, então já tem 12 aí. É. Então são muitas histórias, são muitos amadurecimentos que a gente Sim. foi vivendo. Pensa que há 10, 12 anos atrás, se eu tenho 31, Sim. eu tinha 18, 19, Ah. 20. Essa era a faixa etária, né? Exatamente. O mais velho tinha 20 naquela época. Sim. Então, obviamente, também a cara do ministério era muito ainda Claro. mais até puxado para o adolescente. Sim. Né? Então, a gente fazia atividades assim, de mexer na igreja, no cenário. A gente montava, cada culto tinha um tema. A gente, às vezes, fazia uma pregação baseada em cima de um filme, baseado em cima de alguma coisa que estava acontecendo no momento, claro, na cultura, claro, e encaixava a palavra aí para contextualizar e atingir as pessoas. E nisso a gente mexia na igreja toda, né? Teve um caso específico que a gente fez um culto onde o tema era Jogos Mortais. Olha o tema. Tava na época estava no hype, né? Sim, os sim. filmes dos Jogos Mortais. Muito apropriado, né? Para uma igreja. Meu né? Deus do céu. Que legal. E claro que a gente contextualizou toda a mensagem para falar que algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns flertes com o pecado não deixam de ser jogos mortais. Claro. Quando a gente se aproxima demais de um precipício, quando a gente, né, acha que está no controle, mas na verdade não está, a gente está brincando com coisas que na verdade são mortais para a nossa vida espiritual. Tá? Então tem todo um contexto. Porém, a gente mexeu no cenário todo da igreja e colocamos todo o púlpito ali como se fosse um cenário de jogos mortais. O púlpito... Ousadia. O púlpito virou uma serra giratória, só para ter noção. Virou uma plataforma com uma serra giratória. Isso, assim, né? A gente... inocente também na época, sabe? Sem até muita noção, assim. Sinceramente, sem muita noção. Mas atinge muito. Mas, assim... no bom sentido. Alguns arrepiavam, outros, né? Às vezes não estavam ali, viam só as fotos. Sim. E aí criticavam e tal. Mas foi um período muito, muito legal de conversão. Um período muito legal de a gente passar madrugadas na igreja montando aquilo. Sim. Foi um período assim. Eu mesmo já lixei, serrei, preguei. Para montar cenário. Ajudando para montar cenário. Então, assim, eu lembro com muito carinho dessas madrugadas. Sim. Agora, então tem essas histórias de tudo que a gente viveu, mas eu guardo uma muito especial num retiro meu, onde numa das minhas pregações, para quem está acostumado assim, né, no contexto ali da Assembleia, outras igrejas têm esse costume também, no final da pregação se faz um apelo para orar, para, né, as pessoas às vezes se aproximam do púlpito para que voluntários ou os pastores, as lideranças orem pelas pessoas. E se tem até muita expectativa sobre esse momento, principalmente num retiro, que é onde as pessoas de fato têm a oportunidade daí de se quebrantar diante de Deus, né? Se abrir. Sim. E num retiro eu me veio que alguma coisa diferente tinha que acontecer
dessa expectativa. Eu já vivi muitos retiros e já vi muitas coisas Deus fazer nesses momentos, né? De batismo com o Espírito Santo, conversões acontecendo nesses momentos, mudanças de vida, decisões sendo tomadas, tudo mais. E Deus colocou algo no meu coração naquele retiro que foi, a palavra era sobre honra. O tema da palavra. E eu fiquei quebrando a cabeça, o que eu vou fazer no final? E aí Deus tocou no meu coração de que naquele momento as pessoas deveriam, na verdade, honrar umas às outras. Com palavras de gratidão, palavras de... Sim, forte. E às vezes a gente não está tão acostumado a falar isso pessoalmente, né? Verdade. Cara a cara. Às vezes está acostumado a mandar um parabéns ali na rede social, aí aproveita e faz um textinho. Mas muita gente tem dificuldade de falar no olho e dizer eu sou grato pela tua vida, por aquela vez que tu fez isso, aquela vez que eu precisei de ti. Ou sou grato por quem tu é, por aquilo que tu representa, a referência. E aí eu propus isso. E naquele retiro eu vi um dos maiores moveres de Deus nesse momento, onde pessoas simplesmente estavam honrando umas às outras, pela vida uma das outras. Que e muitas pessoas saíram tocadíssimas assim desse retiro. Então, né, pegando o exemplo até de como começou esse podcast, contigo me honrando e eu retribuindo agora também, né, em honra à tua vida. Mas é isso. Amém. A inspiração que tu é também. Então. Obrigado. E eu acompanho aí a partir da Isabela, foi 2015, por ali. Acompanho o IU. O IU com uma influência muito forte em Gravataí, um grupo de jovens consistente, um ministério profundo, transformador, né? E que, surpreendentemente, eu vejo o IU já com ministrações de pastores em nível nacional e vem aqui tranquilamente pastores de qualquer estado do Brasil e começo a conhecer um IU internacional com pastores de fora, né? Que vai culminar com um dos momentos muito fortes na minha família, quando a Isabela decide fazer aquela experiência na Equibris, né? Meu Deus. No lugar mais longe que poderia existir no planeta Terra. Não sei se tem mais longe, né? É muito longe. E eu lembro de eu conversar com o pastor, aquela primeira vez que ele veio, tá? Ele me explicou e eu entrei em oração 1 ano, pouco depois. A Isabela, ela quis, ela teve vontade, fez essa experiência transformadora, né? Então, não tem limite para um grupo ministerial como esse. E que requereu muito dela, né? Muitos sacrifícios e desprendimentos. Meu Deus. Né? Muito. E aí, pensando na história de conversão, verdade. Chegar nesse ponto, sim, onde ela investe na vida ministerial dela, enquanto muitos estão priorizando, né? Assim, de novo, cada um tem, obviamente, seu caminho, né? Sim. Mas onde na mesma época da vida muitos priorizam a faculdade e outras áreas que também tem cada um a sua estação, a sua época. Verdade. Mas eu digo assim, né? Eu trago esse ponto porque, se tratando da história dela, ela investir ministerialmente é uma grande virada, né? Total. Mas é que a repercussão foi muito grande na família, em mim, na Elisa, na base, né? Hoje a gente tem uma base, graças a Deus, sólida, né?
estamos aí, porque tudo veio a partir do Mateus, né? Que também já teve no IU, já andou em retiro. Já pregou pra gente. Já pregou. Ele é Veio do Mateus e hoje, vê só, estamos aí na terceira geração, porque a Sara pediu muito conscientemente para ser batizada, foi que batizada. Bonito, né? Então, olha só, né? De repente, 3 gerações. porque houve aquela teimosia minha, né? Assim, de começar a ir ver como é que é um culto, ter ficado, e hoje a gente está unido, e a gente ter passado um Dia dos Pais, como a gente passou, assim. Especial. Né? Muito, muito especial. Então o IU, ele não tem fronteira. Mas eu quero ir por um caminho, assim, que eu gostaria. Não é uma aula, mas eu sei que eu vou aprender muito contigo. Nisso aqui, porque me chama a atenção, que é algum assunto assim de escatologia. Certo. A escatologia me chama a atenção. E essa noite eu estava pensando nisso. Eu tenho um grande amigo, que é filho de pastor também. É pastor também, mas ele se dedica mais à academia. Nick Mark, não sei se conhece, ele mora em São Paulo, ele é de Atibaia, ele é professor de escatologia e ele gosta muito disso. Ele fez um doutorado, ele é pastor na Universidade da Inglaterra, uma das Oxford. Ele é professor e titular da cadeira e agora é pós-doutor em escatologia. Essa noite eu estava pensando assim, meu Deus, eu tinha que aproveitar a vinda do Nick e fazer um encontro do Abner com o Nick. Tinha que acontecer isso aí. Mas sem dúvida. Hoje ele está, eu não sei qual é o estado que ele está nos Estados Unidos. Né? Ele criou um curso que une várias universidades americanas, que se chama Christian Hall. Os Hall hoje estão unidos, e aqui no Brasil, em cada estado, tem uma que legal. Christian Hall. Aqui em Porto Alegre, eu faço um trabalho ali como uma espécie de coordenador pedagógico, digamos assim, dessa área na Montserrat também. E nos tornamos amicíssimos. Meu Deus, Deus vai conseguir esse encontro juntar. Que eu esteja, vai juntar. Mas sempre me chamou muita atenção, né? Um dia eu gosto muito sempre na filosofia da etimologia. Eu sempre gostei disso porque é importante. As origens. As origens da palavra, né? E eu, numa leitura lá, o que é eu em grego? Aprendi que é bom. E daqui a pouco eu estou numa outra parte lendo um texto, assim, né? E que eu chego no calipto, que é a sombra. Aí aqui a gente tem a árvore eucalipto também, mas eu estava lendo um texto, não era bíblico, mas era... Tu ligou os pontinhos. Liguei os pontinhos. Boa sombra. Olha aí. E daqui a pouco eu estou indo ali e eu vejo, porque a filosofia, a raiz é grega, apó, longe, distante. E eu vejo o contrário do calipto, que é calipse, que significa fora da sombra, na luz. E aí eu encontro essa palavra linda que é apocalipse, que me chama a atenção. Né? Fora da sombra, é aquilo que é tirado de onde está obscuro para se revelar
na luz. É muito profundo isso. É. E eu encontro um pouco de filosofia, de história. Não sou nada teólogo, mas eu estou lendo. Se aventura. Estou buscando me aventurar, né? O sermão escatológico de Mateus. E ali eu vou procurar e eu vejo que essa parte do Evangelho de Mateus, ela foi reunida, interpretada, e o que eu li é que ele vai ficar pronto mais ou menos em 80 depois de Cristo, quase 100, por ali. E nessa leitura eu percebi o que Mateus queria falar sobre justiça. Diante de um império romano que era completamente injusto, claro que hoje mas naquela época era uma injustiça muito forte, de violência, de agressão, de uma cobrança interminável de impostos sem regra, sem regramento nenhum. Está precisando de dinheiro, vamos exigir, né, do povo, e Mateus vai colocando ali, e surge um termo ali, uma citação, que é aí que eu quero conversar um pouquinho contigo, que são as relações ali de vassalos com os suceranos, porque essa relação mesmo ela vai se efetivar no feudalismo, na Idade Média, e aqui nós estamos há 300 anos. E eu vejo que Mateus ele está citando essa relação injusta numa sociedade de castas, em que o vassalo deve servidão ao sucerano, mas que aquele sucerano é vassalo de um sucerano maior, até chegar o rei, que é chamado de sucerano dos suceranos. E o rei pode pedir o que ele quiser, em termos de valores, ou de julgar, né? Ele tinha justiça nas mãos, né? Então eu vejo que aí eu vi um Mateus, né? Uma intencionalidade exatamente sobre a justiça. Tá, eu fiz o estímulo aqui. Tá. Eu entendo aqui o que podia... É que cada frase dessa a gente pode descortinar e rever, fazer um apocalipse que maravilha, de cada frase que maravilha, tá que contigo. Vai longe, né? Tá contigo. Mas fiz a provocação. Mas é interessante começar com a etimologia, né? O termo apocalipse, que de forma direta na nossa tradução acaba vindo como revelação, e justamente traz esse nome, pelo menos na Bíblia em português, mais transliterada do grego, né? O termo apocalipse, que não é uma palavra em português, é uma palavra que vem de mais de uma transliteração mesmo direta do grego, mas que é justificada porque a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é a palavra Apocalipse, que é revelação. É a primeira. A revelação de Jesus Cristo. Essa é a primeira frase que abre o livro de Apocalipse. O que no grego original estaria escrito Apocalipse, Jesus, alguma coisa. E que não foi o último livro da Bíblia, né? O último. É como Bíblia, né? Mas segundo eu... Tu diz na autoria? Na autoria. Então, vai ter... eu li que o último livro da Bíblia é João. Eu li isso. Sim, vão ter linhas e linhas, né? Que vão discutir dentro da crítica textual. Inclusive, algumas questionando se foi João, do Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, porque ali é tido como o João, o autor, né? Mas sim. Fica o questionamento se é o João evangelista, se é o João outro João. Sim. Quem é esse João? Quem é o João? Qual é o João que escreveu? Sim. Mas aí por isso que mas fica eu não quero fugir do... mas é interessante isso. E interessante também que o período em que se dá o ministério de Jesus
é um período marcado por um movimento judaico chamado apocalíptico, que pega desde o finalzinho ali do período intertestamentário, né, ali 100 anos antes de Cristo, passando pelo período do ministério de Jesus e culminando ali na autoria do livro de Apocalipse, né, por volta de 90 depois de Cristo, até 100 depois de Cristo, que é um movimento caracterizado por esse protesto político, de certa forma. Sim. Um protesto contra a opressão imperial, e que já começa ali desde antes de Cristo, porque nesse período intertestamentário, né, é quando acontecem também muitas barbaridades na região, e é o grito de socorro do judeu pela justiça divina. Né? Porque enquanto a gente tem Israel como uma nação, a gente tem, de certa forma, essa expectativa ou esperança de que Deus está no controle daquela nação. Claro. E aí a gente tem os profetas, muitas vezes, direcionando a sua palavra contra os reis, né, de Israel, de Judá, e pedindo o arrependimento. Então, o público final do profeta, nos livros dos profetas no Antigo Testamento, é o povo que está ali vivendo na Terra Santa, a se arrepender, juntamente com seus reis, que também direcionam, às vezes, o povo ao pecado, à idolatria, a outras coisas. A partir do momento que não tem mais nação de Israel, porque acontece o exílio babilônico, porque acontece as conquistas, né, o Império Grego, que também passa a dominar a região, depois vem o Império Romano, já não tem mais uma representação divina na pessoa de um rei judeu, de um rei que está ali num contato mais direto, ou até mesmo de um povo que compõe a nação de Israel como uma nação, né, de judeus, mas é sempre debaixo de uma opressão. Então, se não tem mais rei para pedir arrependimento, não tem povo para pedir arrependimento, quem pode trazer a justiça? Somente um descortinamento desse Deus para descer sobre a terra e fazer o que precisa ser feito. Precisa ser feito. Sim. Precisa de uma intervenção divina, em outras palavras, porque não tem mais seres humanos a quem recorrer, não tem rei a quem recorrer. Né? Então, o movimento apocalíptico vem dessa necessidade de uma intervenção divina. E aí, Apocalipse está dentro de um conjunto de vários escritos daquela época que tem essas mesmas características de alguém que tem uma revelação divina, de certa forma trazer um consolo para esse povo oprimido, de que Deus não abandonou a história, né? As coisas não estão fora do seu controle, porque a vista humana é o que parece. A vista humana, Deus nos abandonou. O Império Romano está aqui, nos subjugando, nos matando, nos oprimindo. Deus nos abandonou. O que é o movimento apocalíptico? Deus ainda está no controle da história, e mais, ele vai intervir. E vai intervir de uma forma sobrenatural. A promessa vai se cumprir. Exato. No todo. No todo. E aí, com as manifestações sobrenaturais mais... E não só em relação a uma intervenção local, mas o mal chegou a níveis tão estratosféricos, tão a nível de cosmos, que a intervenção divina vai ser uma intervenção no cosmos, vai ser uma intervenção a fim de encerrar uma era e dar início a uma nova era. Essa é a ideia. Não nova era no sentido que às vezes se tem do que se entende de nova era hoje, de esotérico. Não, nova era no sentido de um novo sistema. A criação, o que ele criou, que foi tudo, essa nova criação, ela vai entrar num ciclo novo. Um novo ciclo de criação. Uma espiritualidade mais e aí elevada. Vem o Apocalipse. E dentro do meio cristão, e aí dentro agora
o porquê de Apocalipse, o Apocalipse cristão que nós temos na Sim. Bíblia, também como esse consolo final, porque nesse período os cristãos passam a ser o alvo, né? O alvo de Claro. extermínio, o alvo de perseguição. Sim. Então, agora, principalmente eles, que estão, muitos podiam estar se vendo como abandonados por Deus, na esperança desse retorno messiânico que o próprio Jesus prometeu no seu sermão escatológico de Mateus 24. Olha só. A ideia é, já existia essa expectativa apocalíptica de uma intervenção divina. Uhum. O que a escatologia, que o próprio Jesus já vem trazendo, essa intervenção divina Sim. culmina no meu retorno e na implementação do meu reino. Eu sou... por isso que não tem como pensar de Jesus de forma coerente de outra forma, né? Ele se afirmava o próprio Claro. Filho de Deus. Não Sim. tem como Sim. pensar de outra forma, pelo menos não. Coerente pelo que ele afirmava de si mesmo. E essa afirmação, ela precisa trazer a segurança de que ele eu sou. Eu sou. É o eu sou que ele precisa dizer. Porque... Não como vaidade, mas como realidade daquilo que precisa e está sendo realizado aqui, hoje, agora. E por isso um escândalo para a época. Porque claro. O judeu da época já estava familiarizado com esses escritos apocalípticos de intervenção divina. Uhum. Quando chega Jesus e fala assim, sabe essa intervenção divina que vocês estão esperando? Eu sou a intervenção divina. Aí é para rasgar. Não. Aí não é os fariseus fizeram. Sim. Blasfêmia, né? Quem é tu para dizer que tu é aquele que vai julgar os vivos e os mortos? E aí a ousadia de Jesus, né? Eu sou rei. E Apocalipse é esse protesto político contra esse sistema. Esse sistema que se colocava no lugar de Deus, né? Um sistema idolátrico, um sistema onde o imperador é a nova ordem. Né? A Roma é a representação divina do sistema. E é essa representação divina do sistema que está buscando aniquilar os cristãos. Então, o Apocalipse vem como essa resposta, como esse protesto político também, mas para colocar cada um no seu devido lugar e dizer, esses que estão se colocando como os representantes divinos, como os maiorais que estão levando multidões, atraindo multidões, esses vão se prostrar diante do verdadeiro rei. Esses vão confessar quem é de fato o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o que vem registrado na perna de Jesus quando se dá o retorno dele em Apocalipse 19, em glória, e de fato a revelação, o descortinamento, né? Quando as nuvens se abrem, né? E aquilo que estava antes escondido, agora aparece para todo olho ver, né? E o que está na perna dele representa tudo isso. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Né? Se tinha ali naquela hierarquia que tu propôs, né? Claro. Vassalo, suzerano. Jesus é o Rei de todos esses que se colocam como os. Então acho que esse termo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores pode estar conectado com essa hierarquia onde ele se coloca agora, não tem como estar acima dele. Mas à medida em que a gente vai conhecendo, a gente sabe que ele é o Rei dos Reis. Até pela relação da nossa própria vida, com tudo que acontece nele, nessa relação, né? Ir e vir. Eu aprendi muito sobre o Espírito Santo com a Isabela. E um rei diferente de todos esses, porque justamente é uma nova criação, é uma nova ordem, no contraste completo do que é o sistema do mundo, porque é o rei que é amigo. É o rei que vem para servir. Que veio para servir. É uma inversão total de... É o rei que ama totalmente. É o rei que morre. Isso. E que vive.
né? Eu acho muito lindo isso, esse rei que ama e que faz com que o amado se sinta amado por ele. Então, isso aí é muito forte, né? E isso não é distante de um desenrolar que vem se dando por toda a Escritura, que começa desde Gênesis, que já coloca esse Deus, o Deus revelado a Israel, diferente de todas as demais divindades que também se colocavam nessa superioridade, enquanto os seres humanos eram a ralé, eram fruto de uma casualidade, eram fruto de uma outra divindade que tinha morrido e aí aproveitava o pedaço daquele corpo e virava o ser humano. E, por exemplo, dentro da mitologia babilônica, suméria, onde o ser humano é criado com o propósito de simplesmente ser o escravo dos deuses. Aquele que vai fazer a roda girar porque os deuses estão cansados do seu trabalho. E aí vem Deus em Gênesis, o Deus revelado nas Escrituras, cria o ser humano com suas próprias mãos, dá a ele o fôlego de vida com as suas próprias narinas. Se tem uma coisa que ele aproveita, é a própria terra que ele também cria, não é resultado de nenhuma outra batalha de outra divindade, é coisa que também é fruto das mãos dele. Diz que esse ser humano é imagem e semelhança dele. E aí, para mim, é o grande plot twist, né, a grande reviravolta, enquanto as outras divindades em outras mitologias é as que viviam nos jardins, no alto dos montes, se deliciando de toda a abundância dos rios. Antropomórfico. Aí vem o Deus de Israel e fala: esse lugar, esse jardim que é particularidade dos deuses, que é privilégio dos deuses, e esse lugar é para ti também. Tu vai morar nesse jardim, que é exclusividade para as outras mitologias, somente dos deuses. O ser humano agora é digno do lugar onde os deuses habitam, mas aí é claro, né, na revelação da Bíblia, onde o Deus verdadeiro habita. E não só para servir, mas para governar, que é o que Deus concede em Gênesis ao homem e à mulher. Governem. Então assim, já desde Gênesis é uma quebra de paradigmas de todo o que existia ao redor. O sumério que porventura em algum momento chegou esse trecho de Gênesis para ele, arrepiava quando lia isso. Como assim? Que Deus é esse que coloca o ser humano para habitar no jardim junto? E que diz que tem imagem e semelhança, e que diz que o ser humano governa? Como? Que loucura é essa? E aí, desde Gênesis, chega em Apocalipse. Que Deus é esse que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que é amigo e que vem para resgatar aqueles que são os que estão na periferia dos privilégios, os menores, os que sofrem, os excluídos. Então, de Gênesis a Apocalipse é sobre esse Deus que adora quebrar paradigmas, né? E a forma como o mundo entende as coisas. E tudo com muita lógica. Aí está eu falo do professor Mário Sá, né? Tem o professor e tem o Mário Sá. Né? O professor Mário Sá é aquele que a humanidade se dá através da razão. É só o racional que interessa. A fé... Que fé? Isso não existe. Porque não tem lógica. Né? E hoje eu sei... Né? Eu pude entender a lógica da fé e a razão da fé, né? Porque o contrário, vamos dizer assim, para mim, o que é contra a fé, para mim, no meu caso, foi a escolha, não foi a razão. O contrário da fé não é a razão, não é o racional. Para mim, o contrário da fé é a escolha de não crer. Porque quem escolheu não crer fui eu. E no momento em que eu encontrei uma lógica, quem também escolheu crer, porque eu entendi que ele estava comigo, foi eu também. Então,
a escolha. E isso é fruto de um amar muito forte, né? Porque ele me permitiu essa escolha. Tanto para tantos anos aproveitar as cadeiras que eu tive na universidade para convencer os outros de querer mostrar que a religião é nefasta, que a espiritualidade não existe, que isso tudo leva a uma indisplicência profissional incrível. Eu tinha, para cada curso que eu dava aula de filosofia, eu tinha uma noite preparada contra meu querido e amado pastor Jaime, eu conhecê-la, ali da 55. Vários pastores foram meus alunos. Tiveram que enfrentar essa aula. Pastor Jaime, ele me dizia assim, eu saía naquela terça-feira, professor, eu saía orando de casa. E não tinha outro professor de filosofia em Gravataí. E aí eu descobri que se eu não fizesse essa aula, eu não ia terminar o meu curso lá. Hoje a gente está junto, e ficou muito emocionado quando eu o procurei e tal. Vários. E quem sabe foi a oportunidade de vários fundamentarem ainda mais a sua fé diante dos questionamentos. Pode ser, quem sabe. E enraizarem ainda mais, né? Como aconteceu comigo na oportunidade que eu fui para Israel e tive que me... Sim, não, são ciclos da vida, né? Claro, né? Só que eu escolhi muito tempo não ter Deus, né? E agora eu quero pelo menos empatar no resto que me falta da minha vida. Esse é o meu objetivo. Eu quero equilibrar essa balança. Eu quero equilibrar essa balança que é totalmente lá, né? Parece a balança do Osíris lá. Ali, mas nos encaminhando assim para o final da nossa conversa, uma parte linda dessa conversa agora. Eis que este homem de Deus, né, que a gente tem tanto carinho, né, por intercessão do Espírito Santo, direcionamento de Deus, é convidado a pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Ele não está nos tirando esse pastor, né? Esse pastor, ele virá. Certamente. E muito mais robusto, com muito mais conhecimento e fé, né? Como é que se deu isso? Me parece que não é a mesma denominação que você vai para lá. Então, porque a Assembleia de Deus foi criada nos Estados Unidos. Sim, tem origem nos Estados Unidos. E aí, quando eu soube que você ia para lá, vai estar na origem. Então, o que acontece? A forma como nós estamos indo, né, é um visto religioso, e dentro desse visto religioso, o critério, inclusive, é ser a mesma denominação, né? Então, de fato é. Então tá. De fato é uma Assembleia de Deus. Sim. Pois não. Que maravilha. Que está lá há 10 anos já. Já está essa igreja, né? E ela começa inicialmente como uma comunidade de brasileiros. E, inclusive, né, hoje a maior parte dos membros são brasileiros. São brasileiros. Mas, em 10 anos, acontecem essas transições geracionais também, né? Então, as crianças já são adolescentes, os adolescentes já são jovens. E, principalmente, falando de uma comunidade de brasileiros, imigrantes, as crianças já começam a se relacionar no colégio, a viver uma vida muito mais americana do que brasileira, né? Porque colégio de turno integral também acabam tendo muito mais interação e vivendo uma vida muito já mais lá do que trazendo coisas do Brasil. E aí já surgiu uma necessidade na igreja, que é um olhar para essa geração, que já está muito mais americanizada do que brasileira. Espetáculo. Numa dessas viagens, né, o pastor Paulo
Foi lá, pregou, né? Um amigo dele, o pastor lá. E aí o pastor falou dessa necessidade, né? E na época a gente estava aqui liderando o ministério aqui, né? No IU. E aí nessas trocas, né, de experiências e tal, o pastor Paulo mostrando o que a gente vinha fazendo aqui, casou com a necessidade lá, né, de um casal que tanto tivesse experiência com jovens, com uma geração, né? Fechou. Como com poder ter, né, Sim. ali o idioma não ser uma barreira, né? Claro. E que pudesse já começar a, digamos assim, furar a bolha dessa comunidade brasileira para atender o adolescente, o jovem que está ali, que já tem os seus amigos americanos e que daqui a pouco não consegue nem convidar para a igreja, porque um monte de brasileiro, o que o amigo ou amiga americana vai fazer ali, sabe, né? O culto pregado em português. Então, a gente vai com esse objetivo, né? De servir a igreja ao mesmo tempo que com um olhar missionário, um olhar que olha para a geração ali já contextualizada na vida americana e atendendo esse público. Então a gente vai, eu, a Mayara e a Rai. Então vai ser uma experiência desafiadora. Não tem tempo definido. Então, não temos tempo definido. Muito lindo. Jogar-se nos braços de Deus, totalmente direcionado sob a vontade dele. Que se cumpra a tua vontade. E Estados Unidos como esse destino também que a gente nunca tinha ido. Sim. E eu nunca tinha, olha só. Assim, as experiências que eu tive de sair do país foi no Israel e em alguns países da Europa. Sim. E até me atrai muito os países que têm essa história mais antiga, né? O antigo mundo. É verdade. Então, se eu pensava em sair do Brasil para ir para algum lugar, eu pensava em voltar para um desses lugares, ou Israel, ou algum país na Europa. Isso é humano, eu quero ir para o conhecido. E aí surge essa oportunidade, nunca tinha ido, mas eu acho sentou bem no nosso coração. Mas sem dúvida. Normalmente, né, a gente tem um receio daquilo que não conhece, mas o desconhecido é o grande desafio que a gente tem para olhar, aprender cada vez mais. Né? E em Deus eu não acho desafio, porque é com Ele. E é por Ele. Eu preguei semana passada, ainda foi minha última minha última pregação no IU foi semana passada, sábado. Sim. E eu ainda falei, né? Aquilo que começa em Deus não tem como terminar de outro jeito, senão bem, né? Porque ele é o início e o fim, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. É a certeza de que algo que começa com ele termina nele. Exatamente. É a segurança maior. Claro. E o meu olhar está aqui. No IU. É uma história que está se cumprindo que vem do IU. É a transcendência do IU. Porque o pastor Gesiel já foi dali. Nós somos os primeiros a fazer esse movimento. O Gesiel veio dali, hoje está com a igreja cada vez mais consolidada. Lá, né? O próprio Jean, e agora, que foi também. O Jean antes, Portugal. É verdade. E isso falando dos líderes. Olha só. Tanto dos líderes principais, porque tantos outros líderes ali dos ministérios e membros saíram do IU e foram viver uma vida, né, missionária ou com oportunidades em outros lugares. Tem gente pelo mundo todo. Tem gente pelo mundo todo do IU hoje. Então, esse é e pelo Brasil todo também. É um ministério assim, impressionante, né? Então, vou deixar aí as últimas palavras aí para o meu querido. Mário, eu fico contente mesmo. Contente de a gente ter conseguido, né, de vários papos que a gente já teve, mas esse gravado e eternizado. É verdade, por isso que eu queria.
é especial demais, Sim. né? Sabe do nosso carinho por ti, pela tua família. Obrigado. E de fato, o que pode fluir dessa mesa aqui, né, de vida, Se Deus quiser. e de amor, Amém. pode alcançar É verdade. infinitamente essa balança. Sim. Talvez tu nem saiba e já está pesando muito mais Estamos aí iniciando. para aquilo que é Sim. o desejo de Deus. Amém. Porque Amém. Que se cumpra. um grãozinho de Eu mostarda recebo. É verdade. é o que Deus requer de nós e o resto é com Ele. Essa árvore Às frondosa. vezes tu olha na balança, tá só o teu grãozinho de É mostarda, verdade. mas é o que ele precisa para aquilo depois virar algo lindo e que vai ter um legado, né, Sem por dúvida. muito tempo. E a tua família já é um legado. Já. Já não, né, já É não verdade. parou em ti. Já vai. Não, já não posso falar Sim. que eu sou. Estou iniciando no amor de Jesus. Jamais. Não, não. Já não é a testemunho de novo convertido. Não, meu testemunho, não, de jeito nenhum. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento, Obrigado. pela vida de vocês, né? Que a gente, apesar de longe, continue sempre juntos, né? Cada vez mais. Que Deus... Se Deus quiser, vou retornar de tudo. Sem dúvida, e a filosofia da graça vai querer saber para contar as novidades. As novidades que está acontecendo. Tá certo. Por lá. Vamos ver se as nossas mãos se encontram. Eu gosto de acabar. Amém. Que Deus te direcione, te conduza e te abençoe. Igualmente. Obrigado pela honra. Obrigado. Obrigado.